Amém, irmãos? Nós vamos continuar e hoje eu gostaria de falar sobre a couraça. Você pode abrir lá em Efésios, por favor, Efésios capítulo 6. A partir do verso 10, vamos estar toda quinta-feira lendo esse texto todo para ir guardando, na nossa mente. Olha lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Glória a Deus, né? Então nós vamos ver aqui, nós vimos o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? Couraça da justiça. Ei, isso não é justo. Isso não é justo. Como a gente ouve isso, né? Pessoas falam, não, isso não é justo. Aí leva a gente a pensar assim, mas que referencial é o dele para dizer o que é justo e o que é injusto? Bom, não entrar em muitos detalhes, porque a gente precisa também orar por isso, mas veja bem, irmãos, muitos de nós hoje estamos usando o capacete, mas não usamos a couraça. A couraça aqui, protege o quê? Peito. Protege o quê? Órgãos e vísceras, né? Tá certo? Então, você concorda que toda essa área é uma área vital? Concorda? Pessoal aí que serviu o exército, polícia, né? Sabe bem, não é? Área vital. Cabeça, área vital. Tronco, área vital. Você quer bater uma pessoa, você não dá um tiro na perna, nem no braço, nem no ombro. Tronco. Então, a couraça da justiça. Quando você lê justiça, está se falando da justiça de Deus, irmãos. Não é a justiça dos homens. É a justiça de Deus. O referencial tem que ser de Deus. O seu referencial tem que ser de Deus. Não é mais o que você tinha antes. Não é aquele que te deram educação, a não ser que a educação que você recebeu foi dentro de um princípio cristão. Aí provavelmente você vai estar dentro do princípio cristão. Mas você quer ver uma coisa que o salmista fala? Olha lá. Poxa, eu faço as coisas tudo certo. Eu sou um servo de Deus. Eu oro.
eu prego a palavra, e aquele lá é um sem vergonha, aquele lá é um bandido, ele prospera, ele está crescendo, ele está conquistando, eu não. É um referencial do mundo. Estão entendendo? E aí vai lá Deus e fala assim, ei, eles estão até preparados para o dia da condenação. Mas e você? Você já tem o melhor, não é assim? Mas parece que para alguns, isso ainda não é suficiente não. Mas é um referencial. Irmãos, guarda Provérbios capítulo 4, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Quando fala guarda o teu coração, lógico, o texto em Provérbios não está falando do órgão, coração. Mas está falando de pensamentos e sentimentos. Tá? A palavra de Deus, ela dá direção para nós, princípios muito diferentes do que nós aprendemos. Por exemplo, trate o mal com o bem. Trate o mal com o bem. É muito fácil a gente falar assim, amém. Quer dizer, assim seja. Quando nós não somos humilhados, maltratados, e aí você tem que tratar este mal com o bem. Né? Ou alguém faz uma coisa muito ruim contra você, e aí passa um tempo, aquela pessoa está passando necessidade, e você tem condições de ajudar. Vou ajudar? Ou a gente vai falar assim, não vou ajudar não, porque é Deus tratando. Mói ele, Jesus. Né? Está entendendo? Só que a palavra de Deus está dizendo que essa couraça, esse capacete, a armadura que nós estamos falando, não é para contra as pessoas, é contra aquilo que os seus olhos não veem. Por isso que são armas diferentes, irmãos. Né? Armas diferentes. Aqui nós não temos uma lojinha ao lado para ver a tua medida. Tem o P, MG e GG. Não tem armadura P, MG e GG. Não tem. A gente tem essa lojinha. Não precisa disso. Por quê? Porque não é algo físico, irmãos. Não é algo físico. Mas essa justiça, ela vai guardar o seu coração. Quantas pessoas estão hoje angustiadas e tantos outros sentimentos difíceis de lidar, né? Pesados. Por quê? Porque é um aprendizado, irmãos, de crescer na crença, na confiança, na dependência de Deus, né? Que hoje, por nós reduzirmos o nosso tempo de oração, reduzirmos o nosso tempo de leitura da palavra, a nossa mente, ela nunca fica vazia. Alguma coisa ou coisas estão ocupando a minha mente e a sua mente, quando não é a palavra, quando não é o tempo de oração, são outras coisas. E essas coisas vão influenciar a nossa maneira de viver. Né? Então, a justiça de Deus. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, olha, eu concordo com tudo que Deus fala, eu só não concordo com uma coisa. Eu falei, qual? Não, acreditar que um assassino declara arrependimento e ele vai morar no céu. Percebe? Justiça do homem. Esse cara tem que morrer. Esse cara tem que acontecer isso e aquilo outro, né? Verdade, essa é a justiça do homem. Mas Paulo era um assassino. E você admira ele, talvez porque você não fica pensando muito nisso. Mas Paulo foi um assassino e não matou um, não, nem dois, muito mais. Foi uma leva de gente. Ele era temido. Os cristãos, grupo grande, cristãos, temiam Paulo. Ele tinha fama, reputação. Então isso significa que sabiam que ele era matador de cristão. Tanto é que ele não esconde isso, né? Quando ele fala assim, dos pecadores, eu sou o maior. Ele está falando disso. 70% do Novo Testamento,
de um material escrito chamado Escrituras Inspiradas por Deus. Foi escrito por esse que no passado era assassino. Estão entendendo, irmãos? É muito diferente. Agora o que eu quero só fechar é falar o seguinte, irmãos. Quando nós nos rendemos à direção de Deus, quando nós permitimos que Deus estabeleça em nós, coloque em nós, ou melhor, nós passamos a aceitar a justiça de Deus, a nossa vida é transformada em áreas tão profundas que você não tem noção. É profunda a transformação, vai mudar a sua maneira de ver as coisas, vai mudar a sua maneira de lidar com as pessoas. Você vai se tornando aquele que a palavra chama do cidadão do céu, aquele que vai morar lá na Nova Jerusalém. Essa couraça significa o quê? O príncipe deste mundo não vai alcançar você. Ele não vai fazer você mais um instrumento dele. Por quê? Porque você aceitou a justiça de Deus. O controle da justiça humana está ligado às obras da carne. Quais são? Inveja. O que mais? Gálatas 5. Vamos lá, irmãos? Imoralidade sexual. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas... Daí que vai. Ó, está sendo apresentado para o governo do nosso país a possibilidade da aprovação, né, que eles chamam de nova família, família do século 21. Né? É uma proposta aí que está indo para a votação. E a proposta leva à liberdade de um pai poder casar com a sua filha e de irmão casar com irmão. E outra, também se você ainda é um pouco conservador e não aceita isso, você pode casar com várias mulheres ou com vários homens. E a gente está aqui, mas já está lá em Brasília isso. Está entendendo, irmãos? Isso aí, com certeza não é coisa de Deus, né, irmãos? É coisa do homem aqui, todo influenciado por várias coisas. Mas aí, como é que você vai trabalhar isso dentro da sua casa? Porque isso chega lá na escola, discute-se na faculdade, e aí seu filho ouve, larga a mão de ser careta. Nossa, crentinho. E vai levando umas pancadas, vai sendo colocado um pouco de lado. E aí na adolescência ele precisa do apoio do grupo. Aí ele fica excluído, ele fica abalado. Como é que ele vai lidar com isso? E você que instrui ele, como é que você vai fazer? Teu filho começa a deprimir. E aí? Estão entendendo, irmãos? Aí você precisa ter claro a justiça de Deus. E você não terá claro se você não ler as Escrituras, porque a revelação da justiça de Deus está aqui, ó. Está entendendo? Mas eu louvo a Deus por este momento. Aí você fala assim, poxa pastor, eu louvo a Deus por este momento, porque isto é uma palavra profética, que no final dos tempos, né, será revelado a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. O que significa isso? Vai ficar estampado, vai ficar muito diferente. É muito diferente. Estão entendendo, irmãos? Só que o que está acontecendo é que isso incomoda. E você vê o que hoje o cristão, você vê o cristão de uma maneira geral, ele querendo estar no meio da sociedade, vivendo coisas que agridem a justiça de Deus, que agride os princípios de Deus, que agride a santidade de Deus na sua vida, mas não, tem que estar junto. Aí ele alega que aquilo, estar junto, é para ganhar essas pessoas, quando na verdade é a pessoa que ganha para o mundo. Eu não preciso ser igual, pelo contrário, eu preciso ser diferente
e mostrar o valor de ser segundo o coração de Deus. Não precisa ser igual. E você sabe, talvez você aí que está em universidade, eu me converti dentro da universidade e eu cortei tudo que eu fazia antes de ser cristão e recebi a cruz por isso. Recebi, colocado de escanteio, tudo isso aí recebi. Mas louvado seja o Senhor porque me instruíram muito bem, né? Você está sendo provado. Quando ele fala, você está sendo provado, eu falo assim, provado e vou ser aprovado, porque agora eu vivo para o Senhor. O que aconteceu depois que acabou 5 anos de faculdade? 5 anos de universidade, vários colegas, naquela época alguns, depois de um tempo, o efeito de todo o trabalho, várias pessoas foram para Cristo. E até hoje alguns escrevem para mim, Maurício, hoje eu entendo a sua posição lá na faculdade. Tem gente se convertendo agora, depois de 30 anos que eu deixei a faculdade. É benção demais, né, irmãos? Mas entenderam? Vocês estão entendendo, irmãos? Princípio de casamento. Princípio de casamento, o que casamento diz lá? Posição de Deus, qual que é? Que Deus uniu, está dito. Ele diz talvez, não, ele diz que o que Deus uniu não separe o homem, acabou-se. Mas hoje nós vemos separações dentro da igreja. Negligenciando, né, a couraça. Aí você vê, tão bem, né? Não, coração ferido, abatidos. Não tem tantas vantagens assim. Estão entendendo, irmãos? Justiça de Deus. Como filhos, como é que vocês têm que tratar os seus pais? O que você tem que fazer com sua mãe? Honrá-la. Né? Filho, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Ué, mas ele vai perguntar, sabe o quê? O que é isso? Como é que faz? Né? Porque ele já nem sabe o que é honra, né? Então, honrar. E tantas coisas, né, pais? Não faça os seus filhos ficarem irados, né? São princípios para um bom relacionamento familiar, né? Guarda o coração, irmão, você vai ter paz na sua vida. Essas coisas levam a gente a ter o quê? Você vai ter investida contra o seu lar, contra a sua vida? Vai. Mas você tem o quê? A couraça. Está protegido. Amém? Está protegido. É interessante que há alguns anos as pessoas falam assim, nossa, pastor, o relacionamento familiar na Índia é o caos. O modelo de relacionamento familiar na Índia, que tem lá na Índia, já está tendo no nosso país. No Nordeste já tem famílias vendendo suas filhas para poderem comer, para poder vestir. Nordeste, aqui pertinho. Porque na Índia se vende as meninas, né? Para prostituição, e aí eles têm algumas coisas aí, ou em dinheiro, ou é mantido durante um tempo. Mas agora no Nordeste também já está tendo isso. Então as coisas não estão longe, irmãos. Às vezes a gente fica assim, puxa vida, precisamos mandar missionários lá. Não, irmão, nosso país está precisando de muito evangelho. Evangelho puro, verdadeiro, poderoso, né? Que transforma, não é essa palavra, né, fraquinha, aguinha com açúcar. Não, um negócio para transformar vidas mesmo. E acho que a gente deve orar por isso, sempre, todos os dias, se possível. Mas coloque a couraça da justiça. Coloque ela. Amém? Vamos orar pela couraça? O efeito da falta da couraça: desânimo, falta de vontade de ler a Bíblia, falta de vontade de orar. Por quê? Porque está perdendo as forças, né? Tem parte que cabe a nós e tem parte que é espiritual, né, irmãos? Nossa luta não é contra sangue nem carne, mas em nome de Jesus,
que isso comece a mudar. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós, às vezes, nós esquecemos, Pai, que a nossa luta é contra poderes espirituais. Às vezes nós esquecemos até que estamos em luta. Quando nós falamos de luta, são situações que nós vemos. Situações difíceis que nós passamos no dia a dia. Mas esquecemos do mundo espiritual. Quando reconhecemos isso, muitas vezes já estamos bem abatidos, feridos, atingidos pela ausência e pela ausência da armadura. Na verdade, pela falta de prudência, pela falta de seguir a orientação do Senhor. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Deus, nós sabemos que o Senhor é presente neste lugar. E agora, Deus, na autoridade que está no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Deus, para que todo este abatimento, para que todo este cerco que está acontecendo espiritual na vida de algumas pessoas, Pai, pessoas que estão cedendo, Deus, que se dispersam dentro do culto, Senhor, que estão com a mente fora daqui, Senhor, que não conseguem permanecer na Tua presença. Deus, isso já é corrente, é cadeia, Pai, e precisa do socorro do Senhor, é poder do alto que é necessário, Pai, que o Senhor entre com providência. Glorifica o Teu nome sobre a vida desses que são seus, Pai. Liberta-os, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles se voltem para Ti, para que eles se levantem na força e no poder do Teu Espírito, Senhor. Porque o Senhor nos chama de exército Teu, que se levanta, Deus, para conquistar essa terra para o Senhor. Portanto, Deus, levanta, fortalece o abatido, Deus, revigora a força dele, Pai, em nome de Jesus, desperta mente, coração, Senhor, em nome de Jesus, e que todo aquele que age de forma oculta seja revelado, em nome de Jesus, seja revelado, em nome de Jesus, e caia por terra os seus feitos. Aleluia, Senhor. Pai, nós declaramos que o nosso lar é guardado e protegido pelo Senhor. Quando nós declaramos isso, nós sabemos que o que guarda e protege o nosso lar é a Tua presença e a Tua palavra viva nos corações. Então que assim seja na minha casa e na casa dos meus irmãos, em nome de Jesus. De maneira que nós possamos lembrar que nós estamos vivendo sobre a terra, porque nós temos uma missão. Sim, Pai, nós fomos comissionados, sim, Deus, para uma grande e maravilhosa obra de anunciar a este mundo que há salvação, e a salvação só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Aleluias. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Glória a Deus.